Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou Augusto Júnior e eu ajudo você a se tornar um profissional de TD, podendo ser bem remunerado, treinando e desenvolvendo pessoas. Quero começar mais este conteúdo pedindo que o Espírito Santo de Deus ele se derrame sobre nós, para que este conteúdo possa realmente direcionar, inspirar e conduzir sua vida e a sua carreira. E no conteúdo de hoje eu vou falar sobre que sacrifícios devo estar disposto a fazer para ser um profissional de TD e ser bem remunerado, treinando e desenvolvendo pessoas. Um dos grandes desafios hoje em dia para quem quer ser um profissional de TD e ser bem remunerado, treinando e desenvolvendo pessoas está exatamente na chamada transição de carreira, ou seja, o movimento necessário para sair de uma determinada área e começar em uma nova carreira. Porque, obviamente, isso vai exigir alguns sacrifícios. Provavelmente, você já sentiu o desafio que é não estar feliz em uma determinada área e desejar mudar para outra. Ou talvez já sentiu o desconforto quando teve que começar em um novo emprego, às vezes na mesma área que você já atua, mas por ser tudo novo, por ser uma área nova, uma empresa nova, um ambiente novo, pessoas novas, isso gera algum desconforto, movimentos que são próprios e naturais das mudanças. Se você está acompanhando este conteúdo, é provável que você tenha o desejo de migrar para esta nova carreira, de ser um profissional de TD e ser bem remunerado, treinando e desenvolvendo pessoas. E a grande questão é: que sacrifício você está disposto a fazer para ser um profissional que treina e desenvolve pessoas? Neste conteúdo eu vou te mostrar o que você precisa para fazer essa transição de carreira, o que os especialistas em gestão de carreira dizem e como eu fiz essa transição na minha carreira. Confesso que esse é um processo que não aconteceu da noite para o dia. Foi um longo caminho que ficou cada vez mais desafiador, porque na minha época praticamente não tinha ninguém que ensinasse o passo a passo para você ser um profissional de TD. Isso acontecia porque os profissionais que atuavam nesta área não estavam interessados em compartilhar os seus conhecimentos e, obviamente, alimentar a concorrência. E os poucos que tinham ensinavam mais como ser um palestrante, onde o foco eram técnicas de oratória e retórica. Mas, ao mesmo tempo, ter vivenciado esse processo me ajudou a construir um caminho que hoje pode ser compartilhado e seguido por outras pessoas. E é por isso que eu vou também aproveitar a oportunidade para compartilhar com você algumas dicas nesse conteúdo. Então vamos entender o que você precisa fazer para que essa transição de carreira de fato aconteça. E na minha experiência, o que eu identifiquei foi que, primeiro, é necessário você ter clareza. Clareza de onde você está e onde você quer chegar. E o porquê disso, o propósito, a razão, aquilo que te move a querer esse resultado, querer chegar nessa posição. No meu caso, poder ter trabalhado em uma grande empresa que me dava a oportunidade de participar de diversos treinamentos, ter contato com palestrantes, coaches, instrutores, facilitadores, enfim, todos os profissionais desta área de treinamento e desenvolvimento de pessoas, me colocou diante da gigantesca oportunidade que esses profissionais tinham de, em todos os seus treinamentos, compartilhar o seu conteúdo, o seu conhecimento com centenas de pessoas e aproveitar essa oportunidade para transformar a vida delas. E acredite ou não, é exatamente daí que vinha também a minha frustração, porque eu percebia que a grande maioria não aproveitava esse privilégio
essa oportunidade e acabava entregando mais do mesmo, aquele velho conteúdinho limitado, técnico, restrito à conotação específica daquele programa. E eu, provavelmente, pela minha formação, por ver o poder que a comunicação tem de transformar a vida das pessoas, acreditava que aquilo poderia ser mais, que aquelas pessoas poderiam ser beneficiadas com conteúdo que transformasse não só a carreira delas, mas também a vida delas. E por que eu acreditava que isso era possível? Porque eu via isso desde pequeno nas minhas formações, nos grupos de jovens, nos grupos de oração, dos quais eu ali fui percebendo que eu tinha um dom de me comunicar, de falar bem em público, de transmitir uma mensagem que levasse uma boa notícia. Ao mesmo tempo, isso me deixava assim com receio de usar deste dom para fins profissionais. Imagine, eu acreditava que este dom, essa capacidade de transmitir esse conhecimento, esse conteúdo, essa mensagem, era algo que eu devia fazer exclusivamente num ambiente, num espaço de evangelização, num espaço religioso. Mas aos poucos eu fui amadurecendo e entendendo que o nosso trabalho também é uma missão, também é uma oportunidade de transformar a vida, a mente, a carreira das pessoas, levando para elas uma boa notícia capaz de tocar a alma, o coração e fazer com que essas pessoas tenham uma vida realmente transformada. Mas como fazer isso? Então, assim, como a minha base é a espiritualidade, eu coloquei isso para Deus pedindo que Ele me desse a oportunidade de poder ser um desses profissionais que atuasse com o treinamento e o desenvolvimento também dessas pessoas. E comecei a dar passos nessa direção. Primeiro, muito mais com o desejo, com a vontade, do que necessariamente com uma carreira específica de treinar e desenvolver pessoas. O fato é que isso me ajudou a definir esse meu objetivo com muita clareza. Restava agora investir na minha formação para finalmente migrar para essa nova carreira. Mas como fazer isso? E aí eu comecei a fazer algumas pesquisas e me deparei com os especialistas em gestão de carreira. E eles ensinam que se você quer fazer uma transição segura, inicialmente é preciso estudar bem a área para onde você quer ir, depois se preparar tecnicamente e financeiramente. Na questão técnica, desenvolver os conhecimentos e as habilidades necessárias para essa área de atuação. E na questão financeira, era necessário construir uma reserva de pelo menos 6 meses do atual salário, para que nesse processo de transição, caso algo não saia conforme o planejado, fosse possível se manter ao longo desse período e, no pior cenário, se recolocar no mercado na mesma condição que você tinha antes de fazer essa empreitada, vamos dizer assim. Isso parece coerente, bonito, quando nós falamos, quando nós ouvimos, mas eu imagino que, no seu caso, assim como foi o meu, naquela época, nem sempre nós temos uma reserva como essa para poder fazer essa transição segura. E aí nós precisamos, então, estar dispostos a pagar o preço. E quando eu digo pagar o preço, é realmente você apostar no seu sonho. E foi o que eu fiz. Eu procurei desenvolver uma competência que eu chamo ser para ter. Ou seja, embora eu ainda não fosse um profissional de T&D, eu já comecei a me comportar e viver como se eu já fosse. Isso foi muito importante porque, primeiro, me ajudou a focar nessa carreira, pesquisando mais a vida, o comportamento e as atitudes de quem já era um profissional de T&D.
E para isso eu procurava seguir essas principais referências que eu via na área de treinamento e desenvolvimento de pessoas. E o legal é que quando você faz isso, automaticamente o seu comportamento, a sua postura, elas vão mudando. E em pouco tempo eu me vi montando programas de treinamento da minha especialidade, que é a área de recursos humanos. Depois comecei a fazer alguns treinamentos gratuitos, oferecer para pequenas empresas de treinamento, e assim eu comecei a ser convidado para dar aula, palestras, e é incrível o efeito disso, porque em pouco tempo eu fui convidado para fazer parte da área de treinamento e desenvolvimento da empresa da qual eu fazia parte. Fazer esse movimento não é nada fácil, mas acredite, é poderoso, libertador e possível. Eu gosto muito de futebol, assim como a maioria dos brasileiros. E quando nós pegamos a história do capitão do Penta, o Cafu, nós ficamos impressionados com a decisão que alguém toma de pagar o preço. Veja só, ele queria muito ser jogador de futebol. Já tinha feito dezenas de testes nas escolinhas de futebol por aí afora, em especial no São Paulo, várias vezes, e ele tinha sido reprovado em todas. Muitos dos colegas que faziam os testes com ele já tinham desistido, mas ele perseverava, até que um dia ele conseguiu ser aprovado, se tornando, mais tarde, o recordista de jogos com a camisa da seleção brasileira, com mais de 149 jogos, isso só para citar alguns dos feitos do Cafu. Portanto, se você quer ser um profissional de T&D e ser bem remunerado, treinando e desenvolvendo pessoas, esteja disposto a pagar o preço de entender o que você precisa fazer para que essa transição aconteça, que é definir o seu objetivo e ter foco. Levar em consideração, sim, o que os especialistas em gestão de carreira dizem, a questão de você se organizar financeiramente, olhar para a área, estudar, desenvolver as competências, mas não deixe isso te parar. E se a sua realidade for como a minha lá no começo, não tenha medo de criar o seu próprio caminho, sendo primeiro, na sua mente e no seu coração, este profissional de T&D, assumindo a postura deste profissional, para que mais tarde isso se consolide verdadeiramente na sua vida. Então, diante de tudo isso, comece agora a desenvolver esta mentalidade para ser um profissional de T&D e ser bem remunerado, treinando e desenvolvendo pessoas, e conte comigo nessa jornada. Agradeço por ter acompanhado mais esse conteúdo que te ajuda a ser um profissional de T&D, podendo ser bem remunerado, treinando e desenvolvendo pessoas. Um grande abraço, fique com Deus e até nosso próximo conteúdo. Tchau, tchau.